Chegamos ao nosso quarto episódio da segunda temporada do ACITcast, o podcast da Associação Comercial, Industrial e Turística de Pirapora do Bom Jesus. Um prazer tê-los aqui novamente. Estou aqui com a Edna. Tudo bem, Edna? Tudo bem. Hoje nós temos um entrevistado. Nós temos que agradecer a vinda dele aqui. Ele vai nos abençoar muito, né? Fico feliz dele ter aceitado e ter vindo aqui. Eu acho que é muito importante. A associação tem cumprido a sua missão de agregar todas as pessoas, todos os comerciantes, o poder público, a igreja, porque esta é a nossa missão, ajudar todo mundo a que cresça, que todo mundo ganhe perspectivas, e isso é que a Associação Comercial tem como missão. E aí, eu vou dar as honras hoje, a Edna vai conduzir essa entrevista, eu vou ficar só aqui olhando, né? Edna, bom dia para você. Olá, bom dia, Marcelo. Para nós da Associação da ACIT, né, é muito importante esse momento, essa segunda temporada. E nesse momento a gente está aqui com o nosso pároco, Padre Marcelo, né, que para nós, enquanto associação, enquanto comerciantes que estão mais na área central, é importante porque a gente tem o santuário e a gente tem todo um comércio também voltado para o santuário. E para os nossos associados, para os nossos comerciantes que estão nos bairros da área central ou também nos bairros mais distantes, também é uma referência, né? Porque Pirapora do Bom Jesus ela tem aquele comércio que vive do turismo religioso, mas aquele comércio que indiretamente tem os seus funcionários, ele tem aquelas pessoas que, independente do que está acontecendo na área central, ela também acaba sendo beneficiada. Então, para nós, enquanto comerciantes, associados da ACIT, e aqueles que estão e aqueles que virão, estamos aqui. Boa tarde, Padre Marcelo. Olá, obrigado pelo convite, muito obrigado por poder participar desse episódio, né? Fico honrado com o convite e é uma alegria poder partilhar com vocês um pouquinho daquilo que é o ano que vem, mas daquilo que é também uma caminhada de vida, de igreja na cidade de Pirapora. Muito bom. Padre Marcelo, quando você coloca, né, na sua caminhada de vida, né, e também a caminhada de vida em Pirapora, eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, as pessoas que virão nos assistir, qual é a caminhada? Qual é esse caminhar do Padre Marcelo? Né? Quem é você? Quem sou eu? De nome, eu posso dizer que eu não conheço Marcelo que seja ruim. Né, Marcelo? Amém, né? Eu não conheço nenhum Marcelo que seja ruim, de nome sagrado, né? Então eu nasci na cidade de Gonçalves, sul de Minas Gerais. Na verdade eu nasci em São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo, né? Mas fui criado em Gonçalves, minha família mora em Gonçalves e fiquei lá por 14 anos. Com 6 anos de idade eu recebi o chamado, então 6 anos eu senti no meu coração que deveria seguir a caminhada vocacional sacerdotal, né? As pessoas perguntam como e por quê, não sei. Eu recebi e fui amadurecendo isso até os meus 14 anos. Eu tenho um primo que já estava no seminário, mas eu não conhecia, porque quando ele foi eu era muito criança e ele foi morar em Castro, no Paraná, a gente nunca teve contato. Então eu sabia que eu tinha um primo no seminário, mas nunca tinha tido contato com ele. E eu fui ter contato com ele depois que eu já tinha entrado no seminário, né? Mas, então, com 6 anos eu recebi o chamado e sempre presente na igreja. Minha família mora muito próximo à igreja, sempre tive um amor muito grande pela igreja, dedicado, fui catequista, trabalhei com jovens, trabalhava na igreja, era coroinha. Eu sempre tive um amor muito grande por aquilo que é igreja, né, de Deus. E então, aos 12 anos, mais tarde depois, eu comecei de fato a buscar lugares, né? Buscar entender o que era. Porque com 6 anos eu tinha vontade, mas não sabia o que era. E despertada essa vontade porque a professora escreveu no quadro, num teste vocacional, para nós crianças, o que queríamos ser quando crescer. E eu escrevi.
eu tenho esse papel guardado, que eu escrevi que eu queria ser padre. Eu não sabia exatamente o que era, mas aquilo era a minha vontade e ela se deu, né? Eu fico feliz de hoje, olhando para trás, né, depois de quase 9 anos de sacerdócio e de 20 anos dentro da ordem, de dizer eu quis, aquilo que eu quis hoje eu sou. E fui construindo isso, né? Então, aos 12 anos, eu tentei a diocese de Pouso Alegre, que é a minha diocese, mas eles não recebiam crianças, não recebiam um seminário menor. Eu fui tentar fazer o caminho do meu primo, em Castro, no Paraná, mas era muito longe. E fiz isso tudo escondido, tá? Meu pai e minha mãe não sabiam, porque eles não aceitariam, eu acredito, e não aceitaram. Meu pai demorou muito tempo para entender esse processo, né, vocacional de eu estar saindo. E, enfim, não conheci. 12, 13, com 14 anos, os missionários redentoristas foram fazer uma missão na minha cidade, na Semana Santa, e foram para lá 2 seminaristas. E eu, olhando a missão e olhando para eles, eu falei, é isso que eu quero ser, né? Então eu me identifiquei com o projeto da Ordem dos Redentoristas. E eles foram embora na Semana Santa em abril. No final daquele mês eu havia escrito a minha carta para o seminário, né? E aí começou o meu processo. Eles foram me visitar, eu fiz retiro, fiz encontro, e em 2004 eu estava entrando no seminário. Então eu entrei no seminário com 14 anos em 2004. E é um longo trajeto, né? Então eu fiz ensino médio, depois eu fiz cursinho, depois eu fui fazer faculdade de filosofia em Campinas, depois eu fiz um processo interno que eles chamam de noviciado em Tietê, que é um estudo da ordem, um entendimento da ordem. Depois eu vim para São Paulo, morei no Ipiranga 1 ano, fiz faculdade de teologia. Depois eu fui morar numa comunidade inserida em Diadema, onde eu terminei os estudos teológicos. E no final do último ano eu fui transferido para o Santuário Nacional. Então, ali foi a minha escola. O Santuário Nacional de Aparecida foi a minha escola, onde eu pude também fazer... eu me ordenei perpetuamente na ordem lá, e depois eu fiz o meu diaconato também lá, e me ordenei padre na minha cidade, em 2016. Então, resumidamente, esse foi meu processo vocacional de padre, né? Depois, o meu primeiro trabalho foi com televisão, então eu fui estudar jornalismo, publicidade e propaganda. Para poder trabalhar na televisão, nós temos uma rede, né? Então fui trabalhar com comunicação e diretamente com o que era digital. Eu fui estudar o que era digital, as mídias digitais. E bem nesse transitamento, num trânsito, né, entre aquilo que era o ambiente digital, a ambiência digital, e o que é hoje, né? Então estava bem no início dessa evolução digital, né? E foi isso. De lá, estou falando muito, né? Mas é meu histórico. É uma caminhada, né? É uma caminhada. Fiquei, então, 4 anos em Aparecida, junto à rede de Aparecida de comunicação, e depois eu fui transferido para uma paróquia aqui na Faria Lima, em São Paulo, né? Então eu fui ser pároco, né? Que foi a minha primeira experiência como paróquia. Fiquei ali 3 anos, peguei a pandemia, aquele grande episódio da pandemia. Passado esse tempo, me transferiram então para Pirapora, né, que é onde eu estou hoje. E já fazem 4 anos que eu estou em Pirapora, né? Então, cheguei na pandemia, tudo fechado. É assustador porque, né, não tinha nada do que hoje, do que eu peguei o ano passado, do que foi esse ano. Foi para mim um aprendizado. Tem sido um aprendizado, né? Vocês entrevistaram coordenadores de Romaria, da grande Romaria de Caucaia, né? Eu não tinha. Então eu passei esses 4 anos observando, conhecendo e podendo perceber como melhorar, ajudar e acrescentar o trabalho do Santuário de Pirapora. Então, resumidamente, esse é um pouquinho do meu caminhar enquanto padre, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu tenho uma dúvida pessoal. Você falou que está 4 anos, né? Tem tempo isso ou não? Olha, a ordem religiosa não. Na diocese eles têm um projeto, às vezes de 4 a 6 anos. Mas ali não tem. É um projeto enquanto... E não vou mudar, vou ficar ali mais um tempo. Legal, não é? Tem mais um projeto, tem mais um pouco ainda, né? Tem muita coisa para ser feita em Pirapora, né?
Legal. Bom, nós sabemos que tem a comemoração dos 300 anos, né, em 2025, né? O que você pode nos falar que vai acontecer nesse próximo ano, dessa comemoração aí dos 300 anos? Em 2017, o Santuário Nacional de Aparecida comemorou 300 anos do encontro da imagem Nossa Senhora Aparecida. E eu morava lá e eu pude participar da preparação desse momento, né? Obviamente que ali eu estou falando de um território nacional, mas Pirapora é um território estadual. A gente às vezes quer fechar Pirapora a uma dimensão municipal, né? A gente fica muito focado no município. E Pirapora tem uma importância estadual, né? É um dos primeiros santuários carregado de uma romaria tradicional do estado de São Paulo, né? Então a primeira coisa que eu fiz observando esses 300 anos foi entender a importância histórica, cultural e religiosa que o santuário tem para o estado de São Paulo. Arrisco dizer que também para o Brasil, né? Porque a gente tem uma romaria carregada de uma tradição familiar. Isso é muito sagrado para aquele lugar, né? Então isso é a minha preposição inicial. É entender a importância histórica que essa festividade tem no coração daqueles que recorrem ao santuário. Então, esses anos foram de observação e pensei, o que fazer? Então, nós diluímos essa festividade em 3 anos. Nós vivemos 100 anos em cada 100 anos. Então, em 2022, 23 e 24, nós celebramos os 100 anos em cada uma desses percursos, né? Então a gente foi construindo, né? Eu fui tentando mostrar a história, que foi o primeiro ano. Então a gente começou a rezar todas as novenas e também as missas votivas, contando a história, dizendo para a pessoa, olha a importância que isso tem, olha a trajetória histórica que vocês têm, e o impacto que isso teve na história de muita gente, né? Então fazendo os levantamentos históricos, fotografia, livro tombo, que é o livro histórico da paróquia, né, desde 1887. A gente está falando de um final de coroa portuguesa, já se registrava tudo o que acontecia em Pirapora, né? Então eu fui me debruçar para conhecer tudo isso. Eu falei, uau, olha a importância que isso tem, né? Era uma outra realidade, né? É a saudade que todo mundo tem de uma Pirapora que tinha barco, que tinha ponte. Eu vou entrando em várias coisas, mas para dizer que eu fui me apaixonando com tudo isso por aquela cidade, né? Então preparar os 300 anos foi sobretudo preparar o meu coração internamente para aquilo que era tão importante e o que o povo havia esquecido ou talvez não prestar atenção, né? Então eu falei, eu preciso tocar o coração dessas pessoas para eles entenderem o quão importante é o que nós vamos fazer. Não é só 300 anos de história, do encontro da imagem, mas é uma herança, né? Então, história, depois eu trabalhei as romarias no segundo ano, a importância da devoção do Bom Jesus, e neste ano propriamente eu trabalhei a ação pastoral, né? Os movimentos que existem dentro de Pirapora, né? E aí é um trabalho de formiguinha, é mexer uma coisa, mexer outra, ajudar uma coisa. Então é esse entendimento pastoral, né? Então eu tenho muito esse olhar para a pastoral de Pirapora. Então, feito esse caminho, Marcelo e Edna, é que eu consigo dizer o que nós vamos fazer o ano que vem, né? Que a igreja no mundo inteiro está rezando um jubileu, que a diocese está rezando um jubileu, Pirapora está rezando o seu jubileu. Então é universalmente um diálogo jubilar e nós estamos em consonância com isso. O tema que nós vamos rezar é Somos Peregrinos do Amor, e Jesus é o amor de tudo isso, né? Então ele é o foco, ele é a direção e ele é a razão, né? Então o ano que vem a gente quer dizer, olha, a razão dessa cidade existir, a razão de tudo estar acontecendo é ele, tá? Então a gente vai preparar e voltar tudo para ele, um olhar maior para ele, né? Então sejam os dias 6 votivos, mas sejam também aquilo que é a acolhida das romarias, a divulgação em outros meios sociais. Agora a gente começa a levar o santuário. A gente já tem a base para isso. Então a gente começa a divulgar e propagar
a história do Bom Jesus de Pirapora. Como eu falo para todos os entrevistados, a conversa vai fluindo, né? Mas chamar de senhor, o senhor é um profissional de comunicação, então a coisa vai fluindo normalmente. Já se passaram, o primeiro bloco já foi. Então, eu vou pedir a permissão de chamar o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Valeu. Esse é o nosso novo estúdio. É aqui que a magia acontece. Um espaço de inovação, inspiração e de muitas possibilidades. Um futuro que começa aqui, hoje. Foram meses de planejamento e obras para transformar um espaço com mais de 200 metros quadrados em um dos mais modernos centros de produção de conteúdo do estado de São Paulo, com video wall, telas 4K e sistema de áudio e vídeo 100% digital. Um investimento que permitirá a ampliação da nossa capacidade de produção e distribuição de conteúdo. Uma estrutura que juntou o que há de melhor na indústria audiovisual com expertise da Connect TV. É aqui que nós vamos produzir jornalismo, entretenimento, música e conteúdo on demand. Esse novo espaço também vai fomentar negócios, networking e inúmeras possibilidades para reuniões e palestras empresariais. Bem-vindos à mais ousada empresa de comunicação da região. Bem-vindos à Connect TV. Voltamos aqui para o segundo bloco com o meu xará, Padre Marcelo, como ele falou, não conheço nenhum Marcelo ruim, não existe, é tudo bom, é tudo gente boa, tudo bacana. Padre, diante da comemoração dos 300 anos, 2025, do jubileu, você comentou no bloco anterior que da parte macro, vamos dizer assim, você poderia nos dar uma pitadinha, esmiuçar um pouquinho o que será essa comemoração? Naquilo que é propriamente um ato religioso, a gente vai tentar fazer de uma forma mais amplificada os dias votivos. Então, todo dia 6 ele já está sendo feita uma construção, mas a gente quer aumentar isso. Né, trazer mais gente, nós vamos buscar mais recursos para trazer um olhar maior para o dia 6. Depois um alinhamento com as romarias. Né, e depois toda a diocese ela vai peregrinar para o santuário, porque ali é uma igreja jubilar. Então a pessoa, por isso começamos a mexer na Capela Santa Cruz, porque para nós ela é um marco. Sim. Nós temos o alinhamento com o prefeito por conta do Portal dos Romeiros e do Velário. São lugares onde a pessoa, estando em oração, vai fazer um caminho até o santuário e vai receber, depois da missa, uma indulgência plenária. Que isso é um dos requisitos também desse ano que nós estamos vivendo. E para a caminhada cristã isso é muito importante. Né? Então isso vai acontecer no santuário. Depois a gente vai fazer uma novena e ela vai ser transmitida em rede nacional.
então a novena a partir do Santuário do Bom Jesus de Pirapora. Então isso é uma conquista também para nós, porque a gente está se organizando para conseguir transmitir isso em nível nacional. Depois, assim, é claro, né? A gente fez um levantamento de fotografias antigas. A gente vai fazer uma grande exposição itinerária com a história do santuário, né? Das romarias, da própria identidade que o santuário foi tomando ao longo desses 300 anos. A minha foto mais antiga é de 1907. Então é a foto mais antiga que eu consegui, né? Ela é uma foto panorâmica do santuário. Então a gente quer contar um pouco dessa... Então a gente tem lá um lugar para isso. Depois fazer uma exposição com os objetos antigos do santuário. A gente tem um acervo que eu fui ao longo desses 3 anos juntando. E a gente quer mostrar esse acervo, que é bem bonito. Então a gente está preparando uma exposição. Então acho que esses são alguns daquilo que propriamente nós vamos fazer para esses 300 anos, que abarca cultura, história. Depois existem shows, existem caminhadas. Mais perto da festa a gente vai fazer uma corrida, a gente tem um bicicletaço do Bom Jesus. Então tem uma equipe que vai nos ajudar em relação a essa organização e infraestrutura a nível diocesano. Nós temos uma procissão importante de Santana do Parnaíba e Pirapora, que vai se encontrar na Capela do Descanso, e ali vai ser um marco para Santana, que faz 400, e para nós que fazemos 300. Isso vai marcar a nossa história, né? Então, assim, existem muitas coisas que estão sendo pensadas, mas essas elas já estão caminhando, na verdade, né? Isso é muito bom. A gente está nessa expectativa, né? Eu digo a gente em termos, né, nós enquanto piraporanos, enquanto associação comercial, mas também enquanto romeiros, né, diante das romarias que virão, porque essa pergunta a gente recebe, né, dos presidentes, das pessoas que nos visitam e até mesmo das pessoas que não são os romeiros, mas são aquelas que visitam a cidade diariamente, né? Então é importante a gente ter pelo menos como disse o Marcelo, uma pequena informação, um spoiler, né? Não é? Uma pitadinha. Sabemos que o Santuário do Senhor Bom Jesus recebe muitas pessoas, devotos, visitantes, como eu falei agora, aqueles que vêm, né, para agradecer e pedir as suas graças, agradecer pelas graças alcançadas, né? Muitos peregrinos, né, muitas visitas. Como é que a gente vê, ou melhor dizendo, como é que o senhor vê, como é que o santuário vê essas pessoas que chegam até nós? Você nos disse que, ao longo desses 4 anos, você observou muito, né? Existe um comparativo, existe assim, um perfil dessas pessoas. A gente gostaria de saber, em relação a essas pessoas que visitam Pirapora, o que elas nos trazem para o santuário, né? Qual a impressão que o santuário, que você, enquanto pároco, consegue nos passar? Eu acho não. Observando esses 4 anos, existem nichos diferentes, né? Existem romarias como essa que vocês entrevistaram hoje, por exemplo, que é extremamente organizada. Entrada, saída, entrada e oração, entrada e fala com o Bom Jesus. Então, e existem aqueles que não chegam, né? Então, assim, o que eu venho fazendo é dizer para o camarada assim: meu irmão, você veio para a Romaria, beleza, ok, eu te acolho, te abençoo e nós rezamos juntos. E digo para aqueles: você não chegou, então quero saber por que razão você saiu, né? Então eu questiono, eu pergunto: por que você saiu de casa se você não chegou? E eu estava na porta da igreja te esperando para abençoar, né? Então essa questão faz com que a pessoa também perceba que ela não pode querer mais nada, porque ela não veio pela razão certa, né? Então não é dizer para ele: você não pode vir, é só dizer para ele: pense na razão pela qual você está saindo da sua casa, né? Porque usa o nome sagrado de Romaria para fazer uma coisa que não é, né? Então é essa titulação que, juntamente com o comandante que toma conta do policiamento das nossas regiões que passam recebendo as romarias,
tem me ajudado a pensar, padre, eles estão usando o nome de Romaria, mas não são. Então, como podemos? Eu falei, vamos dar as mãos. Vamos caminhar junto. E se não é Romaria, a gente vai dizer, não venha. Não venha, porque você não está vindo pela razão certa. E está fazendo bagunça, e está manchando a reputação daqueles que são organizados como essa que tivemos, né? Graças a Deus e ao bom Jesus, que são as minorias. Não são todos, né? Então, acho que esta é uma das questões que eu pego, né? Eu sou muito direto para as pessoas entenderem, né? A razão pela qual você sai de casa tem que ser o bom Jesus e o seu encontro com ele. Se não é, pergunto o que faço aqui. Eu pedi o microfone porque todo ano eu vou para Aparecida, né? E pedalando, né? E aí o pessoal fala, pedal de Aparecida, né? Só que tem amigos que chegam lá e não vão lá rezar, pode até não participar da missa, mas senta, ajoelha, né? Pede, né? Agradece, né? E eu fico incomodado, né? E imagino o padre esperando ali e a Romaria não chega, né? Ou não cumpre o propósito, né? Não cumpre o propósito. Então eu pedi porque eu sinto a mesma coisa, assim, quando acontece essas coisas, eu falo, você está fazendo o que aqui, cara? Vai para pedalar, você pode pedalar sem a gente, não precisa vir, né? Mas é isso daí. E as pessoas sabem do que eu estou falando lá do grupo, ó, puxei a orelha ao vivo perto do padre, hein? Exatamente, essa questão das romarias, que nós vamos aqui na nossa próxima pergunta, quando a gente fala das romarias, e eu, enquanto historiadora que sou, e até mesmo comerciante, eu digo o seguinte, eu tenho lá no Laras, desde que nós chegamos há 16 anos atrás, um quadro onde antes só era emitido pela Secretaria de Cultura, pelo Departamento, né, de Cultura da Prefeitura de Pirapora, onde nós tínhamos cadastrado cerca de 60 romarias, né? Então, elas iam seguindo. Hoje, com o trabalho que o senhor vem fazendo, a gente tem o calendário que a Prefeitura, a Secretaria de Cultura nos manda anualmente, mas o senhor tem toda uma atenção de nos mandar mensalmente para todos aqueles comerciantes, né, e nós até mesmo enquanto a CIT recebemos, né, que estamos cadastrados junto à paróquia, para recebermos as romarias mensalmente, né? Então, isso, enquanto associação comercial, para nós isso é muito importante, porque são nós, comércios da área central, são as meninas, como carinhosamente eu chamo das barracas, né, as meninas e os meninos, são os comércios que estão nos bairros por onde as romarias passam, sejam ele Bom Jesus, sejam ele na Vila Nova, sejam eles que vêm sentido Cabriúva, sentido Araçariguama, né? E o que eu percebo que, ao longo desses 16 anos, dessas 60 romarias, 40 a gente tem cadastradas. E eu falo muito isso, né? E dessas 40, nós podemos dizer que tem 20 que, de fato, como disse o senhor, elas chegam ao Senhor Bom Jesus, né? Ao santuário. E eu faço uma pergunta. É essa tradição que não está sendo passado de pai para filho? Eu sei que o santuário, como diz o senhor está lá para receber, e por que o senhor não chegou? Então, é algo que, como diz o Marcelo, incomoda, mas para mim também incomoda, né? Porque é a história, né, enquanto história do santuário, mas também é uma questão de religiosidade. É isso? É isso. Nós tivemos, ao longo desses últimos, talvez, 20 anos, uma mudança social, cultural e espiritual muito grande, né? E eu digo de valores mesmo, né? As pessoas estão perdendo valores essenciais e tradicionais passados de pai para filho e de herança familiar. E não é simplesmente um culto religioso, né? Mas a peregrinação é um convite de interioridade. Então eu fico imaginando e converso muito com o pessoal de Jundiaí, que eles têm essa estrada do Pununduva, que fazem. Eu falo o quanto não deve ser sagrado o cara que se propõe, porque a Romaria de Jundiaí também é muito bem organizada, a masculina de Jundiaí é muito bem organizada, os que vêm a pé, os que vêm a cavalo também. Você montar no lombo do cavalo e vir meditando ali tantas coisas da vida, né? Porque esse é o peregrinar. O peregrinar é interno e você chega para colocar aos pés do Bom Jesus o resultado dessa peregrinação. Ou até as dúvidas dessa peregrinação, ou as questões dessa peregrinação, né?
Então, e a pessoa tem uma dificuldade para assimilar isso, né? Porque ela acha que é um passeio, que ela acha que é hoje está um domingo de sol bonito, eu vou montar no meu cavalo e vou sair para Pirapora, né? E é triste, porque acaba se confundindo com aquele que está nessa busca interior, né? Bonita e sagrada da espiritualidade. Então as mudanças sociais, elas estão impactando também nessa religiosidade bonita que Pirapora tradicionalmente tem, né? Há 300 anos vamos comemorar. Exatamente. E aí eu digo para o senhor o seguinte, né? Quando as pessoas deparam, né, com o calendário, e eu muitas vezes faço essas colocações, as pessoas muitas vezes perguntam, mas por que você está querendo saber? Ou quando eu falo, né, de passar essa tradição, esses valores, e a gente observa da seguinte forma, algo que eu faço, né? O meu esposo muitas vezes questiona que eu deveria ser menos invasiva, né? Então, as pessoas vêm para se hospedar e eu pergunto, você conhece o nosso espaço, já se hospedou conosco? Você vem a Pirapora a quê? A trabalho? Você vem à romaria ou você vem simplesmente a um passeio? Porque quando vem à romaria, eu pergunto qual é a sua romaria. Eu faço questão de fazer uma consulta no calendário da paróquia e no calendário da prefeitura, né, que a Secretaria de Cultura nos envia. E, às vezes, eu encontro exatamente aquilo que o senhor falou, que é um passeio, é uma cavalgada. Eu falei, então, você me desculpa, o seu não é romaria. Mas por quê? Você não está cadastrado. Mas precisa sim, precisa sim. Se você veio enquanto romaria, você precisa passar pelos cadastros da paróquia, você precisa passar pelos cadastros da prefeitura para que seja um único. E, muitas vezes, o senhor sabe que não é. Né? Então, para que as pessoas realmente não usem esse termo. Né? Então, coloca lá que é cavalgada, coloca lá que é um passeio. Né? Então, assim, o senhor é de conhecimento do senhor, nós fazemos parte, Pirapora, do Caminho do Sol. Né? E aí vai uma fala para o nosso querido Arthur Mota, né? E o Palma, do Caminho do Sol, e o Fábio, que são os organizadores, e a Emília. Nós temos o Caminho do Sol, que ele sai de Santana de Parnaíba, passa por Pirapora e vai na caminhada até Águas de São Pedro. Não é uma caminhada especificamente com cunho religioso, mas quando as pessoas vêm, eu recebo lá, nós vamos receber 5 caminhantes, 5 peregrinos. Eu faço a pergunta para eles quando eles chegam. Vocês vieram para Pirapora do Bom Jesus? Vocês conhecem Pirapora? Eu automaticamente já dou ali o roteiro que a gente tem turístico da cidade, onde fala do santuário. Faço questão de falar do santuário. E aí o João fala assim, olha, vocês vão almoçar? Se depois vocês quiserem ir ao santuário, automaticamente tem pessoas que vêm, né, nesse caminhar, nesse reencontro, em busca de um lado religioso e fazem questão de ir ao santuário. Né? Outras pessoas não, mas depois, no dia seguinte, no café, eu pergunto, e aí, você visitou o santuário? Nossa, mas que paz, que tranquilidade. Então, mesmo sem ter esse cunho religioso, quanto isso é importante. Né? E a gente percebe que o estar em Pirapora, como diz o Marcelo, né? A gente olha para o Senhor Bom Jesus, ele está lá com aqueles olhos lindos, maravilhosos, nos olhando e nos fazendo algumas perguntas. Né? E você não precisa ser católico, apostólico, romano para, de repente, olhar aquela imagem e sentir e perceber. Né? Então, é um registro que é importante a gente dizer, né, para o Senhor, mas para quem aqui está nos assistindo. Eu estou há 9 anos em Pirapora. Eu tenho no meu carro, eu tenho a fitinha que todo ano eu pego em Aparecida, e tenho um folhetinho que é a imagem do Bom Jesus, e está no meu para-brisa, assim, está lá bonitinho, guardadinho. Toda vez eu baixo e faço a minha reflexão com ele. Nós sabemos, padre, que o santuário em breve vai passar por restauro, né? O que você pode nos contar sobre esse tema? Dentre os meus estudos, uma das atribuições que eu tive ao longo da minha caminhada foi também fazer arquitetura sacra e me especializar também em iconografia sagrada, né? E então a província, quando me indicou para cá, justamente era para ter esse entendimento mais amplo do restauro de Pirapora, né? E eu fui estudar muito, aproveitei a pandemia para poder estudar a realidade de Pirapora, e ele, de uma forma geral, fugia das minhas capacidades de estudo,
porque ele está num período recortado da história de igreja e artística que eu tinha passado. Né? O santuário é ímpar. Né? Ele não tem algo parecido. É uma igreja singular. Né? A pintura, as projeções de arte, a arquitetura, a feitura inicial dele, né? As pedras encaixadas. Então, assim, eu precisei virar o santuário de cabeça para baixo. Estudar onde ele foi feito, o que passava, o que tinha do lado. Então, o livro Tombo foi dando para mim os lugares, o que era ali, né? O que existia. Então, existia um cemitério do lado da igreja, aonde foi feito primeiro, o que foi usado isso, o que foi... E aí foi essa grande pesquisa que me trouxe essa possibilidade de dizer que é um restauro bastante complexo. Não é uma coisa tão simples. E aí eu fui buscando os caminhos para isso. Né? Então, qual é a melhor forma? Os redentoristas que chegaram em 2018 haviam iniciado com uma boa empresa o projeto de restauro. E dentre as empresas era a que mais respondia ao que tinha em Pirapora. Só que eu cheguei na pandemia, né? Então eu precisei me reerguer, ter um fôlego econômico para continuar com isso. E quando a empresa retornou, a gente pôde entender a complexidade de Pirapora, né? Então agora nós temos um projeto elaborado, temos um projeto que está aprovado pelas comissões primárias, né? Pela cúria, pela congregação, pelo povo, né? Eles estão entendendo o restauro. E agora a gente passa para as esferas de aprovação estadual, né? Porque o santuário está em processo de tombamento. Então não tem como nenhuma intervenção sem antes o tombamento do santuário, porque isso é inevitável agora, porque ele já foi dado como entrada. Né? Então, o que está nos impedindo de dar passos? O tombamento, porque ele está em processo. Né? Então, agora a nossa força-tarefa é para que o santuário tenha, então, esse encaminhamento de tombamento. Feito isso, a gente já vai subir o projeto. Então, o projeto já está pronto, que é o mais difícil. Né? Quando a gente pensa num restauro, e com a complexidade de Pirapora, o mais difícil é você ter um projeto bom. E isso nós já temos. Então, pós-aprovado, sobe o projeto e aí vai para uma nova aprovação das adequações que os órgãos públicos pedem daquele lugar, que não é tão simples. Né? A gente tem uma amarração de pedra ali, a gente tem o rio que passava muito perto do santuário. Então, existem algumas desníveis que abalam a estrutura do santuário. Né? Então, todo esse olhar maior é o que nós estamos agora fazendo. Então, é isso. E fora as obras de arte, Marcelo, eu preciso ressaltar que as obras de arte que estão em Pirapora são uma preciosidade. Feitas pela escola de Jesuíno de Jesus, que morava em Itu, pertencia à coroa portuguesa. Tem obras do Pedro Alexandrino, que também foi patrocinado pela segunda coroa do Império. Estudaram em Paris. E depois a gente tem outras aplicações de Arnaldo Mecosi, que é um italiano que veio com o filho para cá. Então é muito precioso o que está atrás daquelas tintas. Né? Então, por isso o cuidado. Estão atrás das tintas? De 7 camadas de tinta. Meu Deus. Eu acredito que, tentando preservar, apagaram algo muito interessante, que são obras de arte. Né? A gente prefere pensar assim. Sim, né? Sim. Mas tem uma história de arte bonita ali atrás. É o que eu falo, né? Eu quando eu viajo, eu procuro museu, eu procuro olhar arquitetura, eu sou assim, né? E Pirapora é muito rico, você sobe lá no seminário também, né? É muito rico, né? Você vê ali, eu citei hoje, na entrada do seminário tem uma placa de 1897, acho que essa é a data, é 1897, acho que é isso. Isso é preciosíssimo, né? Onde que tem placa assim, não tem, é difícil achar, né? E está preservadinha lá, está surradinha, mas está preservada lá. Então esse restauro, uma hora vai sair, né? Uma hora vai sair, e quem ganha é a cidade, né? E a cidade e os piraporanos e os turistas, né? As pessoas, desde quando eu cheguei, elas sempre me questionaram sobre o restauro.
né? Elas sempre ficaram, padre, e aí. Eu falo, a questão é, você entende o que está ali? É isso aí, né? Porque assim, as pessoas querem algo muito rápido, porque talvez já faz um tempo que elas estão vendo aquilo, e eu entendo o desespero e a ânsia para aquilo ficar bom. Só que não dá para começar do nada, sem ter o mínimo de conhecimento, né, patrimonial, para dizer, vai ser isso ou vai ser aquilo. Hoje eu tenho um pouquinho de propriedade para dizer sobre aquilo, porque quando você começa a mexer, e eu faço as prospecções, então quando você começa a mexer, você fala, o negócio é mais embaixo. Porque eu comecei a mexer lá atrás, raspando as paredes, né? E eu estava raspando, estava feliz da vida porque tinha chegado na última camada. De repente ela trincou. Foi para mais uma camada. E eu falei, não acredito, tem mais coisa. Aí abri em cima, achei o desenho primitivo da igreja, de quando ela foi construída. Então eu estava pensando uma coisa e achei outra. O que acontece com o projeto? Volta para trás. Volta para trás, né? Então foram muitas as vezes em que eu achava que estava na frente, mas tinha algo que me fazia voltar para trás, que historicamente precisava ser visto, né? Então eu dizia para as pessoas, este olhar precisa estar apurado, porque uma vez que escolhida a imagem que vai ficar, todas as removidas, não tem como mais recuperar. Então é esta falta, às vezes, de conhecimento que faz com que as pessoas queiram as coisas muito aceleradas. E eu falo que comer quente queima a boca, né? Então a gente tem que saber esfriar ali para enxergar e dizer, esse é o melhor ponto dado tudo que existe. Este é o ponto. E hoje a gente consegue dizer, né? Porque senão você restaura um santuário que vai ficar uma coxa de retalho. Aqui está uma coisa, aqui está uma outra, aqui está um período, aqui está isso, aqui está aquilo. Isso não é restauração, né? Então a gente precisava dessa uniformidade. Hoje ela existe. Então o que falta, padre? O órgão público dizer, ok, podemos caminhar, né? Então estamos nesse patamar. É isso aí. Bom, já passou, a conversa está boa, né? Mas já a mesa ali já avisou, né? Mas eu já imaginava que a conversa ia ser muito, muito boa e mais um convidado que nos dá informação que a gente não tinha, né? Que é muito preciosa e creio que quem vai assistir depois vai ficar, nossa, é isso? Eu não imaginava que era isso. Tinha um cemitério do lado da igreja, do lado direito e do lado esquerdo, olhando de frente. Eu sou disléxico, então é desse lado, então, olhando de frente. Do lado direito. A dislexia não me deixa, é o lado do lado destro, da rua. Do lado da rua. Isso. Então, assim, eu tenho certeza que a maioria de Pirapora não sabe que tinha um cemitério ali, tenho certeza, né? Então, isso a gente vai aprendendo. Então, da minha parte, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Vamos marcar mais para frente, depois que essas ações forem acontecendo, você volta para contar coisas novas, que é muito importante, e deixo a associação à disposição da igreja, né, Edna, para ajudar no que for preciso. Deixo também a minha empresa à disposição no que for preciso para ajudar, né? E Edna, faça suas considerações. Eu fico muito feliz, né, pela sua explanação de tudo. Como disse o Marcelo, é importante que as pessoas que vão nos assistir tenham essas informações, e eu, particularmente, fico muito feliz em ter mais informações, porque as pessoas, quando chegam no Laras, né, para almoçar, para hospedar, até mesmo o pessoal que vem no Caminho do Sol, eu faço questão, quando as pessoas perguntam para mim, nossa, mas o santuário precisa ser feito alguma coisa? Aí eu, de uma forma bem didática, enquanto professora, eu procuro relatar exatamente o que está acontecendo. Então, hoje, você nos deu mais informação do que, de fato, né, está caminhando todo esse processo, que anteriormente, quando nós fizemos uma reunião com o senhor já há algum tempo, nós já tínhamos uma parte das informações. Hoje nós temos um caminhar mais acelerado, né? Já caminhou em relação à nossa primeira conversa, praticamente há uns 2 ou 3 meses atrás, e é muito importante, né? E mais uma vez
reforço que a Associação Comercial e nós, enquanto comerciantes, estamos aí à sua disposição, né, para os eventos que virão para o ano que vem, como também para os eventos menores que vocês já organizaram, como foi a festa junina, já ficou tradição, né? Já tivemos aí praticamente acho que 2 anos de festa junina, o quanto isso foi importante, e outros eventos que virão, certo? Mande um abraço, dê uma palavra para quem está nos assistindo, dê sua bênção. Olha, muito obrigado, né, pela Edna e Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar. Eu falo que às vezes no dia a dia a gente está numa correria, a gente não consegue tanto, né? Mas é muito bom poder chegar até você, e eu digo que a gente não vai em nenhum lugar se não for junto. Sozinho a gente chega em lugar nenhum. Então, às vezes a gente precisa dar passos pequenos, mas ligados, né? E isso faz com que a gente chegue mais longe e mais forte para aguentar e passar por todas as dificuldades e batalhas que temos, né? Então, acho que eu penso muito nisso, né? Às vezes eu trabalho devagar, mas pensando que isso vai ter um resultado melhor lá na frente, né? Senão a gente chega muito cansado. Então, você que não conhece Pirapora, venha conhecer. Você que é de Pirapora, se apaixone mais, né? Visite o santuário, visite a gente lá e pode mandar sugestões também, né? Eu gosto muito de sugestões, porque elas nos movimentam na melhoria e, é claro, no suporte melhor dos peregrinos, dos piraporanos, daqueles que recorrem ao santuário. Deus abençoe. Marcelo pediu uma bênção. Isso. Estão abençoados. Amém. Então, depois dessa entrevista abençoada, nos despedimos. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu.